A gente trabalhou intensamente aí para deixar tudo pronto para domingo, né? A gente trabalhou em cima da questão da preparação das urnas, né? Teve a carga nas urnas, a inspeção dos dados, né? Toda essa questão de geração de mídias e a novidade também do kit Covid, né? Que vai ser distribuído para os mesários. A gente trabalhou também exaustivamente nisso, né? Na preparação. São vários tubos de álcool gel, face shield, máscaras, tudo preparado para ser encaminhado lá no dia da eleição para os mesários, né? Terem toda essa segurança aí na hora de atender o eleitor e também para se protegerem, né? Do Covid, né? Então é uma eleição que a gente busca aí todos os cuidados de segurança aí para fazer da melhor forma possível aí no domingo nós não termos nenhum surto aí e ninguém se contaminar, né, com essa doença aí que vem nos assolando. É uma eleição atípica, diferente também para vocês, já passaram por vários processos, mas a gente vê que além de todo o trâmite, também isso que você disse, a segurança do eleitor. Vocês têm protocolos a cumprir, que a gente quer passar para a comunidade agora para facilitar o trabalho de vocês. Também, quanto mais rápido o processo no momento, menos contato, né, menos aglomeração. Que cuidados são esses que devemos observar? Já temos ouvinte aqui perguntando o que precisa levar no domingo para votar. Ótima pergunta aí do ouvinte. É preciso levar, né, o eleitor ele precisa levar obrigatoriamente um documento oficial com foto até a sua sessão eleitoral para realizar o voto, né? Também o que é obrigatório? O uso de máscara. Então o eleitor precisa ficar atento a isso, né? Além do documento oficial com foto que ele sempre levou nas eleições passadas, esse ano a gente tem a obrigatoriedade do uso da máscara, né? Cobrindo nariz e boca. Importante isso, né, pessoal? Usar a máscara cobrindo o nariz e a boca na hora de entrar na sessão eleitoral. O TSE já entendeu que isso não é uma restrição à liberdade de voto do eleitor, então o presidente da sessão ele tem a autoridade para chamar a força pública para retirar a pessoa que não estiver utilizando máscara. Eu acho que aqui o pessoal, todo mundo já está bem consciente no município de Júlio de Castilhos, as pessoas estão usando máscara, mas é importante, né, lembrar o eleitor, a eleitora de usar a máscara no dia da eleição lá, levar também o seu documento oficial com foto, né, CNH, RG, passaporte, carteira de identidade profissional reconhecida por lei, né? Todos os documentos com foto aí são aceitos lá pelo mesário para a identificação do eleitor. Também, pessoal, o e-título. Baixem o e-título na loja de aplicativos aí do seu celular. Também é um documento que pode ser usado na hora lá para fazer a identificação do eleitor da eleitora, com o benefício também de você já poder consultar ali certidão de crimes eleitorais, quitação eleitoral, tem todo um adicional aí lá no aplicativo, local de votação, tudo você pode consultar pelo aplicativo, ele é bem completinho, assim, fica a dica aí pro pessoal, Carla. Principalmente na internet, o pessoal dizendo meta da semana, encontrar o título de eleitor, que não é um documento que a gente usa com frequência e não sabe onde está. Mas indo na loja de aplicativos do celular, você baixa o e-título e fica com o título em seu telefone. Chegando na hora, você apresenta ali, tem todos os seus dados, a sua foto. É bem prático, vale a pena a gente baixar, como o Lucas disse. Você tem todos os seus dados ali para acompanhar. Lucas, a questão da caneta também é fundamental. Perfeito, Carla, muito bem lembrado. A caneta também, além do documento, do uso da máscara, a gente pede que o eleitor também traga de casa a sua caneta, né, pessoal? O compartilhamento de objetos também é uma das formas de contágio aí pelo coronavírus. A gente pede, então, que o eleitor traga de casa. Mas assim, pessoal, até inclusive minha mãe me ligou achando que o voto seria por cédula. A caneta ela não é para que a gente volte ao voto em papel. Na verdade, a caneta ela vai servir para o eleitor assinar o caderno de votação, tá, gente? O voto continua sendo feito na urna eletrônica como vem sendo feito desde 1996 no Brasil. A gente não vai dar um passo atrás agora, em pleno século XXI, aí 2020, voltar para o voto em cédula. A gente já viu nos Estados Unidos o que está acontecendo, né, Carla? Da demora em apuração, a questão de alegações aí de votos que não chegam, etc. É todo um problema. E nisso a gente pode dizer com toda certeza e se orgulhar do nosso país, né, que a gente tem um dos sistemas aí eleitorais mais avançados do mundo, né? Então a gente pode ter muito orgulho disso, inclusive aí bater nos Estados Unidos nessa questão aí do voto eletrônico, né? Lucas, eu acredito que essa dúvida que gerou uma pequena confusão, a gente já recebeu também perguntas sobre isso, a questão da biometria. Foi feita a biometria, já na eleição passada a gente usou
não assinou nada, foi só na digital. Este ano continua valendo a biometria, só que não iremos fazer aquela identificação pela digital, será assinatura. Então, o pessoal confundiu um pouco. Então, não tem biometria? Tem. A biometria continua valendo. Inclusive, nós temos que passar sobre aquela dúvida da questão, quem não fez a biometria não vai poder votar. Carla, muito bem lembrada essa questão para a gente tratar aqui com os eleitores, né? É uma questão que gera bastante confusão na cabeça das pessoas, assim. O que aconteceu lá em 2017 em Júlio de Castilhos e em 2015 em Pinhal Grande? Houve o processo obrigatório de biometria cumulado com a revisão do eleitorado, ou seja, as pessoas que não compareceram nesse processo em 2015 para Pinhal Grande e em 2017 para Júlio de Castilhos tiveram seus títulos eleitorais cancelados. Então, se a pessoa não fez a biometria ali e não compareceu depois de 2017 ou depois de 2015 ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação, ela está com o título cancelado. Porém, se a pessoa compareceu à biometria, compareceu depois e regularizou, está com os dados biométricos cadastrados, ele vai sim poder votar, desde que não tenha alguma outra fator, alguma outra restrição no seu cadastro eleitoral. Lembrando, Carla e ouvintes, né, que se for preciso, você pode consultar a sua situação pela internet ou também ligando lá para o cartório eleitoral, né, no 3271-1627, tá, pessoal? Não dá tempo mais de fazer, então, biometria. Quem já está... Não vou poder votar, não fiz a minha biometria, então... Perfeito, cara. A gente recebeu bastante procura aí do pessoal tentando regularizar a situação nos últimos dias. A gente se dá conta em cima da hora, né? Em cima da hora, perfeito. Mas, infelizmente, né, o prazo foi até o dia 6 de maio, então já faz bastante tempo que o cadastro está fechado e que a gente não consegue fazer nenhuma movimentação no cadastro eleitoral. As pessoas também elas vêm e perguntam assim, eu preciso de uma segunda via. Em razão da pandemia, a gente não consegue mais imprimir o título, tá, pessoal, agora nesse período. Mas também isso não vai importar em nenhuma restrição para o eleitor, que ele pode tanto baixar o e-título e ter o seu título digital no seu celular, como imprimir uma certidão de quitação eleitoral ou pedir para a gente enviar também pelo WhatsApp, a gente manda a certidão de quitação, que vale como se fosse um título eleitoral, ou seja, consta todos os dados, prova que o eleitor está quite, e também a gente tratando de título eleitoral, né, Carla, e dos documentos que são precisos levar lá no dia da eleição. É importante que o eleitor, se ele sabe a sessão eleitoral em que ele vota, o título de eleitor ele nem sequer é preciso levar para a sessão eleitoral, ele pode ir votar só com o documento oficial com foto. Nesse sentido, a gente precisa do e-título com foto para identificação, não necessariamente por estar portando o título eleitoral, né? Ele é desnecessário para a realização do voto, mas o documento com foto, sim, é obrigatório. Tá certo. Aquele canhotinho que a gente recebe quando vota vai ser entregue ou a gente pode acessar ele no e-título também, no aplicativo que a gente baixou? Na verdade, não pelo e-título, Carla. Nessa eleição, o TSE definiu a questão do comprovante de votação, ele só será entregue caso o eleitor requeira para o mesário. Os mesários estão instruídos a não entregar, a não ser que o eleitor peça, né? Em razão do coronavírus, para não estar sendo compartilhado objetos, né, pessoal? Esse comprovante ele é bem desnecessário, na verdade, né? Ele, claro, prova que você votou, mas ele não prova quitação eleitoral, né? Porque pode existir outra restrição e o eleitor está votando também. Mas o eleitor, se faz questão do comprovante, é só requerer para o mesário entrega daí o comprovante para o eleitor, tá, pessoal? Qual a cor da caneta para usar? Tem alguma restrição? Essa não pode, aquela não pode? Não temos nenhuma restrição à cor de caneta, pessoal. Caneta? Qualquer caneta aí serve para assinar lá no dia da eleição. Lembrando assim, né, que se o eleitor eventualmente esquecer a caneta, os mesários vão ter lá canetas adicionais, mas é bom, a gente não tem para todo mundo, né, pessoal? Então é importante que o eleitor leve sim de casa a sua caneta, mas não vai ser algo que vai impedir. Agora a máscara, essa é obrigatória. O eleitor vai ter que voltar para casa para usar a máscara, tá, pessoal? Mais perguntas. Pessoas que assinam com a digital, têm que levar a almofadinha com tinta para assinatura, assim como a caneta, ou vai ter disponível para assinar? Como em todas as eleições ocorre, Carla, tem na sessão eleitoral, é um dos materiais que os mesários recebem, é a almofadinha para a posição da digital no caderno de votação. Então é aquelas pessoas não alfabetizadas, né, que assinam só com a digital. Isso, o eleitor analfabeto que não consegue assinar vai ter a almofadinha para fazer a posição da digital no caderno de votação. Eu acho que essa aqui você já respondeu, mas vamos frisar. Posso votar só com a identidade, sem o título de eleitor? Pode sim, Carla, é o que a gente acabou de falar, né? Pode votar com documento oficial com foto, não precisa levar o título se souber a sessão onde vota.
Pessoas que não têm mais idade para votar e não votaram na última eleição, podem votar nessa? Preciso ver se o eleitor está com o título regular, né? Se não compareceu à biometria, tiver alguma pendência aí, cancelamento do título, não vai estar no caderno de votação, não vai poder votar. Lembrando, né, a questão do voto, ele é obrigatório entre os 18 e os 70 anos, acima de 70 anos ele é facultativo, ou seja, o eleitor vota só se quer. Vamos dizer assim, o eleitor acima de 70 anos tem o voto facultativo. Não votou na última eleição, já tinha mais de 70, né? E nessa eleição quer votar, não tem nenhum problema. Como o voto é facultativo, vota quando quer. Quero votar agora, mas não quero votar depois. Não tem problema. O voto é facultativo acima dos 70 e aos menores de 18 anos, né? Entre 16 e 18 anos, o voto também é facultativo, vota só se quiser, Carla. Aqueles jovens que não fizeram o título, quando fizeram 16 anos, eles também não podem fazer mais, não dá tempo. Não dá, Carla. O prazo era 6 de maio também para os eleitores. 6 de maio. E isso requerendo sua inscrição. Embora tenham completado depois de 6 de maio os 16 anos? Embora eles poderiam ter feito antes, né, do fechamento do cadastro, poderia ser feito se o eleitor completa 16 anos antes da eleição, ele poderia ter vindo lá até o dia 6 de maio e ter feito o título eleitoral. Que Mas pena, agora, né? Poderia terem feito. Ontem eu recebi na rua essa pergunta. Você disse que o pessoal do cartório vai lá e pergunta. Meu filho não fez o título, completou 16 anos agora, em outubro. Ele pode fazer ainda? Poderia ter feito até o dia 6 de maio, né? Mesmo sem completar. Mesmo sem ter completado, né? Porque os 16 anos ele pode votar, teria que ter sido só requerido antes, porque é uma questão de organização da eleição, até não tem como a gente botar eleitor na urna agora em cima do laço, né? Então, por isso o TSE já fecha o cadastro lá com 150 dias de antecedência para dar tempo de organizar ali, fechar os sistemas, tudo para a gente colocar certinho na urna, porque você imagina a confusão que não seria se a gente estivesse colocando eleitores até agora, teria que dar carga lá no dia da eleição, né, na urna. Então, é uma questão de organização da Justiça Eleitoral, pessoal. Tá certo. Quem não votou na eleição passada pode votar agora? Você já respondeu? Pode sim. Quem estava respondendo o processo na Justiça pode votar. Não impede. Tem que ver se a gente tenha, se foi condenado, né, tem a questão da suspensão da inscrição eleitoral. Então, a pessoa que está com a condenação ativa ainda e tiver lá anotado no seu cadastro suspensão, ele sim é impedido de votar, Carla. Pessoas que estão condenadas, mas estariam que tiveram privadas... seus direitos políticos suspensos, sim, não votam daí. Mas a pessoa cumpriu pena, já quitou sua dívida lá com a Justiça, vem a comunicação pra gente, tá liberada. Não é que uma vez foi condenado, vai ficar pra sempre assim, né? Certo. Tem a questão de se já cumpriu, é comunicado pra gente e vai ter a liberação. Só que essa liberação também ela tem que ter chegado já pra gente, né? Digamos que se que não chegou, vai estar impedido ainda lá, não vai conseguir votar, tá, pessoal? Mas é consultando pra gente, tem que ligar lá pro cartório e a gente consulta individualmente o eleitor daí. O nome certinho da pessoa. Os presos não votam? Presos, os apenados, condenados, né, com condenação com trânsito em julgado, não votam porque estão com os direitos políticos suspensos. Há a questão do voto do preso provisório, né, essa eleição não... em tese teria o direito, né, mas a gente não teve como, em razão do coronavírus, não vai ser instalada nenhuma urna no presídio aqui, nem nada, porque a gente, por causa dessa restrição aí de coronavírus e de pessoal. Mas é uma questão que existe também, Carla, mas não votarão. Sobre as urnas eletrônicas, alguma não funcionou nos testes? Nenhuma urna, todas funcionaram plenamente. Temos urnas de sobra também, para caso venha dar algum problema durante a eleição. Na última eleição a gente teve, se eu não me engano, com 3 urnas, foram substituídas no decorrer da votação. Lembrando, né, que as urnas são modelos 2010, né, não há exclusão da possibilidade de dar algum problema, né, que elas já têm computador, né? Como qualquer computador, como qualquer equipamento eletrônico, mas rezamos para que não tenhamos nenhum problema. Durante a gente faz, além da carga nas urnas, também testes nas urnas, aí, durante o ano, pelo menos 2, 3 testes exaustivos, aí, que a gente chama o sistema de teste exaustivo da urna, para sempre manter ela funcionando aí, para ela não estragar. Todas as urnas funcionaram perfeitamente, né? Estão com carga e esperando a distribuição delas aí, que vai ser feita no sábado. Já os mesários vão estar recebendo as urnas e montando as sessões eleitorais para aguardar vocês aí, eleitores e eleitoras aí do município de Júlio de Castilhos e Pinhal Grande, receber vocês aí com toda a segurança lá para votar. Lembrando o horário de votação já, Carla, aqui, que nesse ano a gente tem uma
antecipação aí do horário de votação, né, que começa a partir das 7. Era normalmente às 8, então em função do coronavírus vamos ter a eleição aí das 7 da manhã às 5 da tarde, Carla. Ampliação no horário. Em eleições 2020, no estúdio conosco, chefe de cartório de Júlio de Castilhos, Lucas Holtz. Lucas, ainda temos dúvidas a respeito do horário, você já passou? E a preferência? A gente está com o horário como prioritário para os idosos, né? A partir das 7 horas da manhã até as 10. Um ouvinte nos mandou uma mensagem aqui que ele trabalha no horário, ele vai trabalhar no domingo, trabalha no interior como vigilante, e o turno dele é das 7 às 19 horas. Ele pode votar às 7, tipo, abriu a sessão, ele vai lá e vota e pode ir para o trabalho? Ou somente os idosos? Carla, ele pode sim comparecer à sessão eleitoral nesse horário, né? É uma campanha aí que o TSE, o TRE e a gente faz também para ser deixado esse horário das 7 às 10 da manhã para as preferências aí, pessoas com fator de risco acima de 60 anos, né? Fator de risco acima do coronavírus. Mas o eleitor ele também não será impedido de votar se ele comparecer nesse horário. Então é uma campanha que a gente faz, né, de conscientização, que as pessoas, dentro do possível, deixem esse horário para os eleitores acima de 60 anos e com fator de risco da Covid. Mas o eleitor que venha, não tenha como comparecer em outro horário, sim, ele vai poder lá, ele só vai ter que esperar, né, as preferências da fila de votação, e assim que der uma liberada lá, o mesário vai pedir para ele passar e fazer o seu voto. Não tem impedimento do eleitor realizar o voto nesse horário, né? É mais uma questão de campanha, assim, de conscientização, mas o eleitor que não tem outro horário, né, que só pode nesse horário, não tem nenhum problema, vai lá, comparece à sessão e faz o voto sem nenhum problema, assim como os eleitores maiores de 60 anos também, se só conseguem votar lá depois do meio-dia ou mais tarde, também não tem nenhum problema, o mesário vai lá, vai habilitar ele para votar, não vai ser algo que vai impedir o eleitor de votar. O horário de votação, né, como a gente disse, das 7 da manhã às 5 da tarde, com esse horário aí que a gente pede para que o eleitor deixe para os eleitores maiores de 60 anos só. Mas não é um impedimento, Carla. E a gente lembra, né, que em qualquer horário, em qualquer local, os idosos sempre têm preferência. As pessoas com deficiência, as mulheres gestantes, então isso é preferência sempre, né? Se eles forem à tarde, tem um idoso, vem do interior, vai vir depois do almoço, ele vai chegar e ele vai ter preferência diante dos outros que estão ali, porque ele é idoso, ou alguém do grupo de risco. E eu gostaria que você já colocasse as pessoas com deficiência, se elas podem ir votar, que a gente tem uma pergunta do ouvinte já na outra vez que você veio aqui, que ele perguntava: meu familiar tem dificuldade de locomoção, ele precisa de ajuda para chegar até a urna. Sem nenhum problema, Carla, os mesários estão orientados, né? Pode sim ser tanto levado até a cabina de votação, né? Se a pessoa tem uma dificuldade de locomoção, mas consegue, né, realizar o voto, então leva a pessoa até a cabina de votação, deixa ela lá fazer o voto de forma sigilosa. Mas a pessoa, por exemplo, não consegue mexer os braços, vamos tratar essa hipótese. O eleitor pode sim votar acompanhado, só que daí esse voto acompanhado vai precisar ser identificado tanto a pessoa que está auxiliando o eleitor quanto o próprio eleitor, né? Vai constar em ata esse fato, né? E também essa pessoa que vai auxiliar o eleitor, ele não pode ser ninguém trabalhando a serviço de partido político nem da justiça eleitoral, né? Isso está previsto aí nos manuais e na legislação. Não é nenhum problema isso, pode sim ser auxiliado lá, tanto aí para trás da urna, quanto no caso de impossibilidade física de digitação do número na urna, né? Pode sim pode votar auxiliado com a identificação tanto do eleitor quanto da pessoa que está auxiliando o eleitor. Lucas, questão das sessões, a gente recebeu o material do cartório eleitoral a respeito onde é cada sessão, cada escola, cada local de votação, quantos eleitores. Esse material está em nossa página no Facebook. Coloca pra gente se teve alguma alteração. Da última eleição, eu sempre votei no salão paroquial, vou continuar votando. O que mudou para aquele ouvinte que está lá acompanhando, principalmente o pessoal do interior? Se tem alguma alteração, pode conferir ali na nossa página, ou aonde prestar atenção, quem precisa? Nós temos aí a questão do assentamento Santa Júlia, né? A sessão que ficava lá no assentamento Santa Júlia. Não conseguimos ainda transferir mais do que 50 eleitores para aquela sessão, então ela vai votar junto lá com o pessoal na sessão da Colégio São João do Barro Preto.
Mas ainda lembrando que essa sessão ela vai existir posteriormente, né? As pessoas que moram no assentamento Santa Júlia e gostariam de votar lá no assentamento podem ir depois da eleição aí requerer a transferência para o assentamento Santa Júlia e quem sabe numa próxima eleição aí a gente consiga mais de 50 eleitores e a urna funcione lá no assentamento. Nessa eleição, então, mais uma vez os eleitores de Santa Júlia votam de forma conjunta lá na sessão do colégio lá no São João do Barro Preto, tá, Carlos? É uma das questões que mudou. De resto, assim, permanece o mesmo com a novidade das sessões que a gente chama equalizadas, né? Tem algumas sessões aí no município que vocês podem, inclusive, conferir lá na página da rádio, né? Que a Carla e o pessoal aí da rádio divulgou, que são sessões que foram equalizadas. O que isso significa? O eleitor ele vai normalmente até a sua sessão, só que essa sessão ela não vai ter uma urna eletrônica lá, tá, pessoal? Não se assustem quanto a isso. O mesário vai estar lá e ele vai indicar para você qual da sessão do mesmo local, né? Não foi transferido para nenhum outro, para outra colégio, né? Vamos dizer, do Maria Rainha lá, teve uma sessão equalizada, vai chegar lá na sessão, vai ver que sua sessão não tem urna eletrônica, né? Vai pedir para o mesário, onde eu voto? Ele vai identificar o eleitor e vai dizer, nessa eleição exclusivamente você vai votar na sessão tal, aqui mesmo no colégio Maria Rainha, por exemplo. Então, não se assustem quanto a isso, é uma novidade que aconteceu em decorrência do quê, Carla? Em decorrência do TSE não ter conseguido adquirir mais urnas novas suficientes para repor as urnas antigas que estragaram ou que não podem mais ser usadas. Então, a gente está com déficit de urna na Justiça Eleitoral. A solução adotada foi, então, suprimir algumas sessões, a urna eletrônica de algumas sessões, né? Para ir designar esses eleitores para o mesmo local de votação e votar em outras sessões do mesmo local. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, também lembrando que estamos sempre à disposição no cartório eleitoral para explicar essa situação de forma mais detalhada, caso o eleitor permaneça com alguma dúvida ainda, tá, Carla? Eu tenho outra pergunta aqui de um ouvinte. Minha mãe é idosa, tem problema de visão e é analfabeta. Posso acompanhar ela até a urna? Na verdade, a gente tem o áudio na urna eletrônica, né? Então ele pode ser habilitado, pode pedir o fone de ouvido para a pessoa que não enxerga, né? Também o analfabetismo ele não é um caso de voto acompanhado, assim, né? O eleitor analfabeto ele ainda, em muitos casos, identifica números, então pode levar colinha, né? Isso traz o assunto da colinha, pessoal. Não tem nenhum problema você levar o número dos seus candidatos anotados, né? É uma das formas, inclusive, desse ouvinte aí auxiliar a sua mãe, né? Dar os números lá anotados no papelzinho, se ela conseguir digitar, né? É uma situação bem restrita essa questão do voto acompanhado. O mesário vai avaliar caso a caso, né, da impossibilidade física do eleitor realizar não é a regra, isso são situações excepcionais assim do voto acompanhado. Por quê? Porque a gente tem a questão do sigilo do voto, né, Carla? Que é muito importante se preservar o sigilo do voto. É uma situação bem excepcional essa do voto acompanhado. Então, faça o possível para instruir aí a sua mãe, o seu, dentro do possível, né? Agora, tem uma impossibilidade física, não consigo. Bom, daí o mesário avalia caso a caso lá na hora da votação. Então, o pessoal é treinado para isso já, né? Isso, a gente passa as instruções para isso, Aí não tem como dizer a priori assim, mas a princípio tente, não sendo possível lá, daí explica a situação para o mesário e ele vai avaliar a situação, tá, pessoal? A questão daí, então, também da colinha, não tem nenhum problema levar os números anotados num papelzinho, né, para fazer o voto. Mas, pessoal, muito importante, não é permitido celular, câmera fotográfica, qualquer equipamento que possa violar o sigilo do voto atrás da cabina de votação. Filmar a urna, proibido, isso é sempre cara. Um problema, né? Em grandes centros, principalmente. Né? O mesário não deve. O voto ele é sigiloso, então a nossa urna eletrônica ela é um dos equipamentos mais seguros em termos de votação, né? Então a gente precisa preservar essa questão do sigilo do voto, né? Tem a cabina lá, tudo organizado de modo a preservar o sigilo do voto, então não leve celular, máquina fotográfica, nada que possa violar o sigilo do voto para trás da cabina. O mesário costuma sempre deixar lá uma mesinha para o eleitor depositar o celular e depois de fazer o voto, pega o celular e sai da sessão. Temos também, né, a novidade do uso do álcool gel, que a gente até não tratou antes, né, mas vai ter também nas sessões eleitorais, tanto para o eleitor quanto para o mesário. Uma das obrigações do eleitor também vai ser higienizar as mãos antes de assinar o caderno de votação, Carla. Importante já esclarecer o eleitor quanto a isso também. Isso é realmente importante. Seguimos com mais perguntas a respeito das pessoas deficientes. Acredito que você já pincelou esse assunto. Pessoa deficiente
o acompanhante pode ser candidato ou esposa de candidato? Não pode ser candidato em hipótese alguma, como eu já disse, né? Não pode estar a serviço de partido político, de coligação, não pode estar a serviço da justiça eleitoral. Tem que ser uma pessoa de confiança que não esteja envolvida no processo eleitoral, Carla. É bem importante isso. Candidato nem pode ser alguma, levar tá? Ninguém junto ali, condução. Tem que ser uma pessoa de confiança, mas que não esteja envolvido na questão da política aqui, né? Da disputa eleitoral. E também a questão da legenda. Coloca pra gente. Primeiro, para vereador. Isso, cara, uma questão bastante importante, pessoal, eleitores e eleitoras aí que vão votar lá no dia 15 de novembro, pessoal, é a questão da ordem de votação lá na urna eletrônica. Não há como fugir dessa ordem, tá, pessoal? Primeiro o eleitor vai ter que votar para o cargo de vereador, 5 dígitos, e depois de realizado o voto, né, digita o número do seu candidato a vereador, 5 dígitos, ou vota em legenda, também há a possibilidade no nosso sistema eleitoral do voto em legenda, né, digita só o número do partido. Aí olha para a tela da urna, vê se a foto do seu candidato está aparecendo. Não é o candidato que eu queria. Aperta, corrige, confere o número, digita o número certo, vê se apareceu o candidato correto que você queria votar. Aí aperta confirma, digita o número agora então do seu candidato a prefeito, 2 dígitos, né, Carla? É essa ordem, vereador, depois prefeito. Confere os dados na tela da urna eletrônica. E só depois disso aperta confirma, né? É importante que o pessoal siga esse roteirinho aí para não desperdiçar o seu voto, né? Às vezes a pessoa quer tanto votar num candidato aí e acaba errando a ordem de votação. Primeiro para vereador, vamos frisar, né? Primeiro. Isso, vereador. O pessoal pode levar cola, que é bem importante, né? Isso. Pessoa, não vou levar o santinho. Se eu tenho o santinho, tenho discretamente ali o número, leva. E para não ter erro, como você disse, eu tenho intenção de votar numa pessoa, voto errado. Perfeito, cara. A gente viu já em outras eleições que o pessoal às vezes tenta votar no cargo errado, né? Ela quer votar, por exemplo, para prefeito e sai digitando o número de prefeito quando ela deveria estar votando para vereador, por exemplo. Isso aconteceu na eleição geral bastante. O pessoal dizia que a foto do candidato não aparecia, né? Mas na verdade estava digitando o número de um candidato, por exemplo, a governador lá no cargo de senador. Então não dá para fugir dessa ordem. Essa ordem ela é obrigatória de ser seguida, né, pessoal? Não tem como mudar isso. É primeiro vereador, depois prefeito. Lembrando também uma questão muito importante, que a tela da urna, tá, pessoal, ela não é sensível ao toque, ela não é que nem o caixa eletrônico, né? Tivemos alguns casos nas últimas eleições das pessoas pressionando a tela da urna, né? Inclusive nós tivemos uma urna estragada em função disso, né? Não é sensível ao toque, tá, pessoal? O voto ele é realizado apenas nos botões físicos da urna eletrônica, tá, gente? Não é que nem caixa eletrônica, ela é um equipamento lá de 2010, ainda não é dessa geração aí de ser equipamento touchscreen, né? Que nem os nossos celulares, que nem os caixas eletrônicos. Quem sabe no futuro aí a gente venha ter essa novidade, mas por enquanto só nos botões, tá, pessoal? Nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral de Júlio de Castilhos, Lucas Holtz.